Eu tô sentindo falta de mais luz. Mais luz. Mais luz só se você estiver brilhando. Quer uma lanterna? Você tá me chamando de estrela? Não, tá faltando brilho, né? Mas se a gente puser uma lanterna na sua cara... Não, tá bom assim, vambora. Então bora. Oi pessoal, a gente tá aqui hoje pra gravar Gênesis 3 com vocês. A Cris tá aqui, a gente quer gravar sempre juntas. E vamos que vamos, não é não? É isso aí. Então, Gênesis 3. E por que Gênesis 3? Gênesis 3 é um capítulo muito fundamental na nossa compreensão do texto bíblico. Aliás, Gênesis de 1 a 3 são os capítulos que estabelecem toda a história da humanidade, são os capítulos que respondem às perguntas fundamentais que a gente tem. Por exemplo, quem é Deus? Quem é Deus em relação ao homem? Quem é o homem? Como eu cheguei aqui? O que eu faço aqui? Qual é o meu propósito aqui? Por que a vida... de onde eu vim? Por que a vida é como ela é? E Gênesis de 1 a 3 respondem isso. Gênesis 3 em particular, ele faz aquela divisória entre antes do pecado e depois do pecado. As consequências do pecado. E ele é o primeiro lugar na Bíblia onde é apresentado o plano da salvação. Então o Messias vai aparecer pela primeira vez em Gênesis 3. E muito do que a gente lê depois vai entrar no caminho de Gênesis 3. Você precisa entender Gênesis 3 para você poder aplicar ele como uma chave hermenêutica até para o resto da Bíblia. Eu ia falar isso. Copiou. Desculpa, fala? Não, pode continuar agora. Então vamos lá? Serpente, Adão, Eva, culpa de quem? Quem é quem? É isso aí. Algumas das dicas que a gente já deu para vocês, a gente vai estar aplicando aqui agora, tá? Então, por exemplo, lê o texto como se você nunca tivesse lido antes. Então, isso é importante a gente ter agora. E esse vídeo ele vai servir para você compreender os próximos que virão. Então, se você estiver assistindo ele, não pula, continua até o final para você compreender os próximos do livro de Gênesis que estão vindo por aí, que já estão prontos, inclusive. É isso aí. Muito bem. Ele começa apresentando a serpente, e a serpente é apresentada como o animal mais sagaz que tem. Se a gente compara o fim do capítulo 2 com o capítulo 3, você tem assim a vida idílica no jardim. E você tem Adão e Eva, eles são as pessoas de quem estivemos falando o tempo inteiro. De repente aqui entra a serpente, ela passa a ser personagem principal, o foco tá nela e você não sabe como assim. A serpente, né? Se você tá lendo como quem lê pela primeira vez. E a serpente entra em diálogo com a mulher. Então, disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Um dos primeiros choques é: como assim a serpente disse? A serpente fala. E é tão engraçado porque não mostra a reação de Eva. Então você fica assim, mas aquele animal tá falando. Como que Eva se sente nesse momento? Aquilo choca? Aquilo é mais convincente no engano? Mas não é apresentada a reação dela. Então a gente não sabe. Ela não aparece, né? Porque a primeira reação quando a gente conta essa história pra criança é: serpente fala? Então, que é o que devia chamar nossa atenção como leitor. Isso também chama nossa atenção para uma serpente que não é normal. Então, desde o começo, quando apresentada, a gente tem uma serpente que não é... Então, assim, ela era o mais sagaz de todos os animais que Deus criou, mas esta serpente Deus fala. Essa serpente fala. Ela não é como os outros animais. Entendeu? E ela começa a conversa dela com Eva com uma pergunta. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Como eu disse, a reação de Eva não é apresentada, apenas a resposta dela. A mulher diz: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis. Então Deus proíbe que se coma desse fruto. E diz que se o dia que dele comeres, morrereis. Então isso ela repete, para que não morrais. Enfatiza isso. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E é uma informação completamente falsa. Então essa é uma mentira muito mais direta. A primeira fala da serpente é uma pergunta. Deus disse isso? E ela faz naquele momento a própria Eva questionar o que Deus disse. Não foi isso que Deus disse.
E aí ela fala, não, claro que vocês não morrerão. E eu vejo uma ironia muito grande aqui, porque se a primeira coisa que a serpente falou já demonstrava falta de informação, porque como é que então ela nem sabia o que Deus disse, mas ela sabe que não morrereis? Então existe um espaço para dúvida, né? Dentro da própria construção do texto, se a serpente não tem informação correta na primeira fala, quem diz que ela tem informação correta na segunda fala? E uma maneira de colocar em xeque uma certeza é quando a gente questiona aquilo. Porque ela vem com meia informação, certamente. Ou morre ou não morre, mas ela coloca de uma maneira certamente. Meio duvidosa. Não sei se é duvidosa ou se é assim, aquela coisa assim, claro que não, como se fosse meio óbvio e faz Eva questionar assim, é assim tão óbvio essa informação? Pode crer, faz mais sentido. A serpente, do mesmo jeito que Eva explicou o que Deus falou, agora a serpente vai explicar, não, olha só. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A gente tem que guardar essa informação do conhecedor, o que isso significa, pro final do vídeo. Exatamente. E assim, a maneira como ela monta a informação, ela tem verdade e mentira misturado. Tá? E ela dá a entender que Deus estava escondendo alguma coisa. Então, assim, vai entrar porque a questão principal nesse momento do pecado é a escolha. Se eles escolhem, e a escolha de Eva, acreditar na serpente ou acreditar em Deus. Então a serpente está fazendo esse jogo. E nesse jogo ela joga essa informação que Deus tem, que a humanidade não tem. Ok. E ela diz assim, como Deus conhecerão o bem e o mal? Então a serpente oferece a oportunidade de ser como Deus. Só que tem uma ironia, né? Eles já são feitos. A imagem e semelhança. Então a serpente está oferecendo uma coisa que Deus já tinha dado. Só que ela consegue convencer Eva nesse momento que não é isso que eles têm. Não é a imagem e semelhança, talvez completa, de Deus. Sermos como Deus também é um dos principais enganos de Satanás. É o que Satanás queria, ser como Deus. Construir o seu trono acima das estrelas do céu e etc. Outra coisa que ela fala, sereis conhecedores do bem e do mal. E a maneira como ela fala essa palavra, que vai ser muito importante para a gente entender também mais para frente, essa palavra conhecer vai entrar, é um conhecer de experiência. Porque Deus já teve experiência do bem e do mal, porque ele viveu um grande conflito. Deus já viveu a presença de Satanás, Deus sabe o que é o mal. Ele sabe o que é o mal porque ele viveu por experiência, ele presenciou o mal. Muito bem. No próximo verso, a gente vê a mulher, a reação e o pensamento interno dela, que começa com a palavra ver. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, a gente vê duas menções à visão. E num dos outros vídeos, acho que a gente já tinha falado, né? No de Maria Madalena, a gente fala da visão versus a audição. Quando a gente confia na nossa visão, a gente confia nas ferramentas que humanamente a gente tem, que a gente alcança. E isso aparece a maneira como o texto bíblico usa essas duas palavras. E a audição é usada quando a gente para ouvir o que Deus tem para falar pra gente. Então, Eva vai julgar, vai decidir, fazer a escolha da vida dela, eu como ou não desse fruto, baseada na visão. Se ela tivesse baseada na audição, ela ia também fazer a escolha de eu vou ouvir o que Deus disse ou eu vou ouvir o que a serpente disse. Ela tem essas duas. Falam coisas opostas. Como que ela desempata? Visão. Ela viu que o fruto era bom e agradável aos olhos. E aí ela come. Só que é mentira, né? Porque no capítulo 2, a Bíblia diz que todos os frutos, todas as árvores ou frutos, não lembro agora, mas é um ou outro. Capítulo 2, não sei se é a árvore, não sei se é o fruto, mas todos eram agradáveis aos olhos. E são. Então essa árvore, ela não é diferente de nenhuma das outras. E isso é muito importante a gente entender. O pecado não foi um grande desafio para as pessoas. Foi um pedido simples, porque o pecado não era comer do fruto. O fruto não era venenoso. O pecado era desobedecer a Deus. Então Deus tem que dar uma escolha simples, uma escolha que dependa completamente na tua decisão de obedecer. Você obedece por obedecer, você não obedece porque faz sentido. Se você obedece porque faz sentido, você precisa de menos fé, de menos obediência. Entendeu? Então você não é aquela coisa que é difícil
de fazer. Você vê, claro que eu não vou comer disso, esse fruto é horrível, claro que eu não vou comer disso, isso é venenoso. É fácil a gente tomar uma decisão assim. Deus quer uma obediência baseada na fé. Eu disse pra não comer, porque não tem nada na aparência dele que vai ajudar vocês a fazerem essa decisão. Na fé e na liberdade também, porque se Adão e Eva não são livres pra praticar as escolhas, o reino de Deus não é um reino de amor. Não é um reino de liberdade. Não é um reino de liberdade. Essa é a base do trono dele. Exatamente. Então isso é muito importante. Então a questão tem que ser 100% obediência. Então realmente não pode ter nada na aparência do fruto que faça eles repelir as pessoas. Porque o problema não é o fruto. O problema é a obediência, relacionamento e acreditar, confiar totalmente. A questão é obediência. O problema não é obediência, galera. A questão é obediência, entendeu? O problema é obediência, Ainda né? bem que ela tá aqui pra me traduzir. A questão é obediência. Tá puxando o saco da serpente? horror. Ó, gente, aqui a gente não anda com a serpente não, hein? Ufa. Ela então come do fruto, tomou, comeu. E ela achou também, ela fala desejável para dar entendimento. Ela busca esse conhecimento que a serpente joga, que Deus tem a mais deles. Mas essa é a proposta do pecado, se tornar como Deus. Então, só que é se tornar como Deus acreditando que você já não é. E o que a gente percebe no texto é, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles nunca vão ser como Deus, porque Deus é criador. Ok. E eles são criatura. Ok. Mas eles já são. Quão perto de Deus você pode chegar na sua semelhança, a humanidade já tinha. Então o pecado, a proposta do pecado é a desconfiança e a ambição de ter o que Deus não está nos dando. Tá. Ou de desconfiar que Deus não nos está dando o suficiente. E isso faz diferença. Então, a confiança de que Deus nos dá tudo que a gente precisa, e isso está descrito em Gênesis 1 e 2. De que Ele faz isso pelo nosso bem, que todas as decisões dele são para o nosso bem. E que a gente confia plenamente na palavra dele. Acho que a gente pode parar por aqui, então. Pecado Vamos é uma até o escolha. homem. Vamos até o homem, tá? Tá bom, até o vai. verso 7. A gente vai até o verso 7, parte 2, a partir dali. Abriram-se então os olhos de ambos, porque o homem também comeu. Então ela dá pro homem, e o homem também come. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas. Então assim, o que é interessante aqui? A Eva fez uma escolha. Ela escolhe acreditar no que a serpente fala em vez de acreditar no que Deus tinha dito. E desconfia de Deus. Tá implícita essa desconfiança porque ela escolheu outra pessoa. E Adão? Adão não tem interação nenhuma com a serpente. Ele tem interação com Eva, mas ele também faz uma escolha. E a escolha dele é Comer Eva. o fruto. Porque ele não ouve da serpente. E supostamente não há diálogo entre Adão e Eva nesse momento. Tá. Ele não tem interação com a serpente, então a escolha dele é a partir do relacionamento dele com Eva. E ele escolhe Eva em vez de o que Deus também falou pra ele. Então a escolha dele é paralela à escolha de Eva. É baseada na desconfiança também. E na desobediência. Então o mandamento de não comer foi colocado em segundo lugar para decisões próprias, a partir do que ele percebe ser a melhor decisão no momento, apesar da decisão dele não estar descrita. Então aqui a gente pode traçar uma coisa importante, que o pecado consiste em colocar em xeque o que Deus falou. E Questionar tudo que Deus faz também. Mas não é o questionar para entender, é o questionar para saber, é o questionar da desconfiança de que Deus está me privando de algo. E aí também o próximo passo é a ambição de querer o que Deus não me deu e o que eu não posso ter. Tá, tô entendendo, continua. O que eu queria encerrar aqui, e eu queria usar o verso 7 para encerrar, é que diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e a serpente disse que os olhos deles iam ser abertos, e eles iam ser entendedores. Eu acho que a serpente falou a verdade. Será? Só que o que eles percebem é que eles estão nus. E aí tem um trocadilho nas palavras. No hebraico. No hebraico original. Quando você vai no primeiro verso, que eu tinha mencionado para vocês, a serpente era mais sagaz, a palavra sagaz tem exatamente as mesmas letras e o mesmo som da palavra nus. Então a serpente diz que os olhos vão ser abertos e os olhos são. Mas a serpente tinha dito que eles iam ser como Deus. E eles se tornaram como a serpente. E quais são essas palavras para os leitores? Então, os a ouvintes? serpente é Erum, Sagaz. e eles percebem que estão Erumim, nus.
Então, no trocadilho da palavra que tem, claro, é o mesmo som, são palavras que têm significado diferente, mas são palavras que têm o mesmo som e estão ali, sabe assim, a passagem começa com o Arum do Sagaz e acaba com o Arumim dos Nus. Então você tem esse aberto e fechado, eles que acharam que iam ser mais como Deus se tornaram mais como a serpente. Isso me lembra o que Isaías coloca no livro dele, quando ele tá descrevendo a idolatria, ele coloca, né? Vocês adoram ídolos que são de madeira e são de pedra. E vocês se tornam como eles, vocês não ouvem, vocês não veem. Então Isaías, talvez ele empreste isso de Gênesis, que é você se torna o que você adora. Porque quando eles trocam o que Deus falou pelo que a serpente falou e obedecem de certa forma a serpente, eles se tornam como a serpente. Eles acreditam na serpente, eles se tornam mais como a serpente. Se eles tivessem acreditado em Deus, eles teriam permanecido mais como Deus. Então a gente fecha assim. Isso. Aí a gente continua a partir depois da interação deles com Deus. Ok, como que Deus vai resolver tudo isso? Culpa de quem? Da mulher? Do homem? De Deus? Ou da serpente? Muito mais coisas pra gente ver no próximo, pessoal. Continua com a gente então. Até mais, galera. Tchau, até a próxima. Coloca nos comentários as suas dúvidas, suas impressões. Compartilha esse vídeo com alguém que gosta de estudar a Bíblia. Vem com a gente, tá bom? Tchau, tchau.